Olá! Hoje a gente vai mergulhar no pensamento de uma das vozes literárias mais importantes do nosso tempo, a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. A obra dela se tornou, uma referência global sobre identidade, cultura e, claro, feminismo. E para começar, já vamos com uma pergunta que está bem no centro de tudo que a Adichie escreve e fala. Qual é o perigo de uma história única? Parece uma questão simples, né? Mas ela é muito profunda e desafia totalmente o jeito como a gente vê o mundo e as outras pessoas. Bom, primeiro vamos entender quem é a pessoa por trás dessas ideias. Aqui, em Uma Voz para Muitas Histórias, a gente explora como essa jornada da Adichie, saindo da Nigéria e chegando ao palco mundial, acabou moldando essa perspectiva tão única que ela tem. Então, a Adichie nasceu na Nigéria e, olha, ela se destacou muito rápido no cenário literário mundial. Os romances e ensaios dela não são só para contar histórias. Eles investigam fundo as camadas que formam quem nós somos. A nossa nacionalidade, a nossa etnia, o gênero e todas as expectativas que vêm junto com isso tudo. E isso nos leva direto para o conceito mais famoso dela. Agora, em O Risco dos Estereótipos, a gente vai analisar de perto essa ideia da história única e por que ela é tão fundamental para a gente entender o preconceito. A beleza dessa ideia está na sutileza. É isso que a torna tão poderosa. A Adichie argumenta que, o problema dos estereótipos não é que eles são falsos, é que eles são incompletos. E é essa incompletude que os torna perigosos, sabe? Porque uma meia-verdade, quando é apresentada como a verdade inteira, acaba distorcendo a nossa realidade. E aqui está a definição bem clara. A história única basicamente simplifica realidades que são super complexas. Pensa, por exemplo, na África sendo vista como um lugar único só de sofrimento, ou em todos os imigrantes de um lugar como se fossem iguais. Essas narrativas são fáceis, né? Fáceis de engolir, mas elas apagam a diversidade gigantesca da experiência humana. E essa comparação aqui deixa o contraste bem claro. De um lado, você tem a simplificação, que leva ao preconceito. Do outro, a complexidade, que gera empatia. Porque quando a gente conhece muitas histórias de um lugar ou de um povo, fica simplesmente impossível manter um estereótipo. A humanidade, ela aparece em toda a sua complexidade. E aqui a gente faz a transição perfeita. Pensa bem, se uma história única sobre um país já é perigosa, o que dizer de uma história única sobre o que significa ser homem ou ser mulher? Agora a gente entra na nossa terceira parte, feminismo para todas as pessoas. É aqui que a Adichie pega essa lógica da história única e usa para desconstruir e redefinir o feminismo. Ela o torna mais inclusivo, mais universal, pronto para uma nova geração. Essa é a definição famosa que ela propõe. É direta, é clara e, o mais importante, é inclusiva. Não é sobre odiar homens, não é sobre buscar superioridade, é simplesmente a crença, que pode parecer radical, de que os sexos devem ter as mesmas oportunidades e direitos. Uma ideia simples, mas que ainda hoje é revolucionária. Mas a visão dela vai além. O feminismo que ela propõe não conta uma história única sobre a experiência feminina. Pelo contrário, ele reconhece que as vivências mudam muito de cultura para cultura, de contexto para contexto, e que a conversa sobre gênero precisa de verdade incluir todo o mundo, de forma honesta, para que exista um progresso real. E, finalmente, na nossa última parte, o poder da narrativa, a gente vê o impacto global que todas essas ideias tiveram. O poder da Adichie não ficou só nos livros. Ele deu início a uma conversa mundial. Olha só esse número, é impressionante. Mais de 30 milhões de visualizações, somando só 2 das palestras mais famosas dela. Isso mostra como as ideias dela ecoaram numa escala gigantesca, levando essa conversa sobre o perigo da história única e a necessidade de um feminismo inclusivo para dentro das salas de aula, das empresas e das mesas de jantar no mundo todo. Então, o ponto central é este aqui. Para Adichie, a literatura, o ato de contar histórias, não é só entretenimento. São ferramentas essenciais para a justiça social. Mudar o mundo para ela começa por mudar as histórias que a gente conta sobre ele e sobre nós mesmos. E para a gente terminar, fica essa reflexão. A luta contra a história única começa individualmente. Se a vida de cada pessoa fosse uma história, qual seria aquela narrativa completa, complexa e autêntica que o mundo precisaria ouvir para entender de verdade quem essa pessoa é?